E aí a gente vê as pessoas, então, usarem esses arquétipos dos orixás para justificar as suas manias, as suas tendências, né? Ah, se o orixá tem esse aspecto, eu tenho isso porque sou filho dele. Ou seja, ela usa de maneira negativa Uma aquilo coisa, com energia primordial positiva, né? exato, uma coisa que deveria ser usada de forma positiva, porque, por exemplo, Olá, minha gente, tudo bem? Eu sou Robson Pinheiro. Estamos mais uma vez aqui em nosso estúdio para falar com vocês sobre os caminhos de Aruanda e mais uma vez entrevistando o meu grande amigo Anderson Sandini, não é, Anderson? Tudo bem? tudo bem, Robson? Ô, Anderson, hoje a gente queria falar um pouco aqui nos bastidores, a gente comentando e fiquei eufórico aqui, curioso para discutir com você, não discutir, mas te entrevistar e te ouvir falar sobre os arquétipos na visão do candomblé, né? Esses arquétipos levando em conta a personalidade dos orixás, sobre as coisas encontradas e desencontradas que se dizem a respeito, né? Quais as curiosidades que mais te chocam ao ouvir falar desses arquétipos, Anderson? Então, Robson, arquétipos para mim é um assunto fascinante dentro do candomblé, mas que, na minha opinião, está sendo usado ao contrário. A maioria das pessoas a gente vê dizer assim: ah, eu sou assim porque eu sou de fulano. Então eu sou agressivo porque eu sou do Ogum. Eu sou irresponsável porque eu sou de Exu. Não. A gente não é assim porque é do orixá. A gente é de tal orixá porque já era assim. Ah, A interessante. frequência vibratória do orixá não se encaixa no ser humano. O ser humano, quando nasce, nasce encaixado e derivado de uma frequência, que vem ensinar a gente a não ser o lado negativo daquilo que se conta, né? Então, o principal, por exemplo, ensinamento de um filho de algum, né, que nasce dentro dessa frequência vibratória, é não ser agressivo, é não estar tendo rompantes o tempo todo, não agredir as pessoas física, verbalmente, né? O principal ensinamento de um filho de Xangô não é ser o senhor da justiça, carregar dois machados na mão, dois oxês, e sair cortando cabeças a cada atitude que tem. É baixar a cabeça e entender que a justiça tem dois lados. Aquilo que ele acredita ser injusto pode não ser, que a natureza tem dois lados. Então, o que eu vejo hoje em dia é as pessoas justificando as suas atitudes porque eu tenho orixá. E isso não está só no candomblé. Isso está na Umbanda ou em qualquer coisa que se apropria da cultura afro-brasileira, né, desse culto que vem da África, para dizer que eu sou assim. Porque nada mais é E do que joga a uma forma. responsabilidade no orixá, né? Exato, porque tira de mim. Então, É, é uma armadilha perfeita pro meu ego, né? Porque, por exemplo, o meu Ecodide é de Exu, eu sou de Exu, né? Então, eu posso ser o que eu quiser, porque Exu é Chuchu Onan, tem muitas faces. Eu poderia usar uma máscara para cada coisa que eu faço? Não, é exatamente o que eu não posso fazer. Porque é isso que vai fazer com que eu cresça. Eu tenho, através da frequência do meu pai, do meu orixá, né, como a gente quiser chamar, dessa parte do meu Deus interior que vem para mim, né, eu tenho a possibilidade de me adaptar a qualquer ambiente, qualquer universo, qualquer pessoa. E eu posso realmente mudar para isso. Mas eu não preciso. Um dos maiores ensinamentos do arquétipo do orixá é pode, mas não precisa. ah, que Como legal tudo no isso. mundo, a gente nasceu com livre-arbítrio porque pode, mas não é tudo que a gente precisa, É Robson. mais ou menos o que o Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Exatamente. Então, quando a gente vai estudar arquétipos dentro dos itãs, das histórias, dos orins, né, da tradição do candomblé, da tradição dos orixás, a maioria das lendas vai me contar aquilo que o orixá fez no mundo, o que deu certo e o que deu errado. As pessoas, em vez de pegarem aquele contexto e entenderem o que é possível fazer para dar certo, elas pegam aquele contexto e justificam para continuarem sendo elas mesmas. E aí, como a gente falou lá na apresentação, não sei se tu tá lembrado, que as pessoas não querem renascer. Exato. Elas querem dizer que renasceram e continuar sendo elas mesmas. Então tu vai pegar uma pessoa que entra pro culto e vê a oportunidade de, por ser filho, por exemplo, de Oxum, continuar exacerbando a sua vaidade, tornando-se extremamente manipulador pela beleza, pelo dinheiro, pela posse, aparecendo, se empavonando dentro do barracão e esquecendo que
O principal ensinamento é fazer exatamente o contrário. É botar a mão na massa e continuar trabalhando. Por isso que, independente do aspecto, dentro do candomblé a gente faz aquilo que é para ser feito. Sim, você até ontem em nossa conversa você falou sobre isso também, né? Que é o que é para ser feito. É o que é para ser feito e apenas isso. E aí lembra também a nossa conversa de ontem, Anderson, quando você falou algo que eu sempre falo também, mas você falou em outras palavras que as pessoas não mudam, né? Elas melhoram, né? Exatamente. Mas elas não querem mudar. Elas não querem se transformar num ser melhor porque isso implica em deixar de ser aquilo que elas já aprenderam a ser. O ser humano aprendeu a ser um ser funcional socialmente. Quando você muda isso, se transforma numa pessoa melhor, você muitas vezes vai ser marginalizado pelo processo social, político, econômico, filosófico, né? Você não vai ser o que os teus pais esperam, você não vai ser o que a sociedade espera e muitas vezes você não vai ser o que aquele ser que supre a tua carência, que vive contigo, espera que você seja, porque aquilo funciona. E para realmente fazer uma grande transformação, renascer de novo, muitas vezes a gente tem que se tornar temporariamente disfuncional para o sistema. Aí é muito difícil Desencaixar do sistema, né? desencaixar do sistema para encaixar dentro do próprio ser que você já é, mas que foi ensinado a não ser. E aí a gente vê as pessoas então usarem esses arquétipos dos orixás para justificar as suas manias, as suas tendências, né? Ah, se o orixá tem esse aspecto, eu tenho isso porque sou filho dele. Ou seja, ela usa de maneira negativa Uma aquilo que é coisa, uma energia primordial positiva, né? exato, uma coisa que deveria ser usada de forma positiva, porque, por exemplo, vamos usar o exemplo do Ogum, né? Todos os titãs falam de um grande deus perigoso, poderoso, violento, forte. Essa força é nata. Essa fúria é nata do ser humano. Tanto que quando ele encarna no mundo, ele encarna dentro de uma frequência vibratória. Seu corpo é compatível com essa frequência, a ponto de você poder virar para o santo, né? Dessa parte divina poder manifestar-se em você. Se tu tem tudo isso, de que é válido tu continuar usando do negativo? Sim. Essa fúria, essas histórias, essa tradição ensina o que não deve ser feito. Mas por conveniência a pessoa continua usando para manter a sua forma de agir com justificativa. Anderson, e o caso que é muito comum hoje em dia, né? Que as pessoas falam assim, ah, eu sou do orixá tal, então eu sou puta por causa disso. Não, Eu ela é sou puta. garanhão por causa disso. Ela é puta, ele também, É, né? E aí eu não posso admitir o que eu sou. Então alguém tem que levar a culpa no cartório. exato. O orixá não pode se manifestar, o orixá não pode dizer, ai, não, só um pouquinho, eu não sou assim, né? E aí a pessoa pode usar de uma força e manifesta, que casualmente, dependendo da vertente, se manifestar vai ser através dela. Sim, é. E aí, como já tem o ego da pessoa dizendo que eu sou assim, um exemplo que tu usou, né? Eu sou de Oiá, então eu sou puta. Se essa Oiá se manifestar, vai ser através dessa pessoa que já se auto-intitula puta. Sim. E aí, Já tem essa característica o dela. ego vem junto. A gente sabe que a manifestação, principalmente na Umbanda, por exemplo, ou nos primeiros processos, né, em que o orixá vem para o mundo, a manifestação não é pura, porque a gente não é puro. Não é sempre que você vai estar bem, não é sempre que o teu corpo está limpo, não é toda pessoa que faz a ritualística para ir para a roça de candomblé. Tem gente que sai do bar hoje de noite para ir para o candomblé amanhã de meio-dia. Né? Esses 3, 4 dias de cuidado, sem relação sexual, não porque não pode, mas para que a tua energia seja preservada, não é mais observado. E aí, nessas pessoas que já usam a frequência, né, para se justificar, a manifestação pode não ser pura, e daí essa pseudo-entidade que se manifesta através de uma pessoa que usa a entidade Para para se justificar. se promover e para se justificar, óbvio que essa pseudo-entidade vai defender o comportamento da filha ou do filho, né? Porque, na verdade, é mais anímico a coisa, né? Ela Exatamente. mesma, o psiquismo dela se Ela manifestando. dá ânimo para aquilo que lhe convém. Isso tem a ver também, Anderson, com aquilo que se fala das pseudo-pombogiros que manifesta, né? Ah, eu sou assim por causa da minha pombagira, eu sou assim por causa do meu Exu, por causa do meu cigano, da minha cigana. E não é coisa nenhuma, a pessoa é desequilibrada porque ela é desequilibrada, Exatamente. Por isso que dentro das casas com não mais sérias, mas mais tradicionais, é importante que a gente leve isso em consideração. Não é porque você não segue uma tradição que você não é sério.
né? Sim. Mas das casas mais tradicionais, a entidade não vem falando. Pelo menos essa justificativa ela não consegue dar, Ah, né? sim. Existe um tempo para isso, existe uma série de provas que hoje em dia está muito deturpado, né? As pessoas estão mais judiando da entidade do que realmente dando prova de que ali existe um ser divino manifesto. Mas esse tempo necessário para que se libere é realmente para dar essa filtrada. Por quê? Tu te imagina assim, tu tá numa casa de candomblé, e aí tu tá louco para mostrar pro mundo que você é uma coisa e agora você tem a chance de justificar. Se levar um ano para você poder dar verbo para isso, dar fala para isso, e você realmente não tiver a fim de se dedicar, tu não vai ficar ali, né? Só que se você realmente ficar um ano, você tem a chance de mudar e de entender que a entidade não está ali para justificar teus atos, ela está para te mostrar através de uma série de lendas, de tradições, que existe uma forma que não precisa ser feita. Por isso o tempo do candomblé é importante ser respeitado, porque se não funciona de um lado, funciona de outro. É. Aquele que não tem paciência para ficar, vai embora e mostra para que veio. Aquele que tem paciência para ficar, aprende Se e aí aperfeiçoar. mostra para que veio também. E aí também, com o tempo devido, se for possível, necessária essa manifestação dessa energia, ela não vai ficar sujeita aos defeitos e melindres e situações criadas pela pessoa, né, Porque esses defeitos e melindres foram sendo trabalhados com ao o longo do tempo. tempo, aprendendo com os mais velhos e entendendo o exemplo através das outras É o tempo de pessoas. maturação necessário em qualquer Exatamente. processo iniciático, né? Exatamente. Porque tu imagina assim, se você pega uma pessoa que veio de uma vertente completamente leiga da espiritualidade, seja qual for, coloca ela numa sessão, dá fala pro Exu no primeiro dia, o que esse Exu tem a dizer? O que a pessoa tem dentro dela, É. né? Então, esse tempo de maturação necessário serve para burilar esse arquétipo que não precisa ser confundido. E aí eu vou ter, então, um bombogira e uma pombagira que não justificativem a putaria que eu faço no dia a dia. Mas sim que me ensinem que aquilo é uma parte minha a ser aceita, entendida, colocada no seu devido lugar, mas que eu não sou só aquilo. E que através da minha vivência eu vou valorizar muito mais aspectos positivos, não para a sociedade, mas para mim. E aí, através desses aspectos positivos, então, eu vou conseguir melhorar como ser humano, que é o grande objetivo. Exato. Não mais usando o arquétipo do Exu, da Pombagira, do Bombogiro, de seja o que for, para continuar sendo eu mesmo. E sim usando partes dessa personalidade manifesta através de histórias e lendas para entender o que eu não preciso mais fazer. Poxa, gente, é muita coisa e não pensem que vai ficar só por aqui, né? Porque este é o nosso amigo Anderson Sandini. O Anderson coordena um barracão de candomblé no Rio Grande do Sul. Qual a cidade lá, Anderson? Eu tenho um sítio em Viamão, onde é o centro, o espaço físico, né, do terreiro da Rota de Candomblé, e em Porto Alegre, onde tem a sala de atendimentos para ficar mais acessível ao público. Ah, São sim. 2 espaços. E Anderson já gravou conosco, vocês devem ter visto a primeira introdução longa que nós fizemos, né, situando vocês sobre o nosso trabalho agora, voltado para desmistificar, tirar o véu de Ísis que cobre essa realidade ainda não abordada sobre o candomblé. Anderson Sandini é o nosso amigo e voltaremos mais falando de arquétipos e de outros temas ligados aos orixás. E fique conosco, um grande abraço para vocês. Obrigado, Anderson. Obrigado, Robson.